Olá, olá a todos, boa noite, 21h21, começando pontualmente, como toda terça-feira. Bom, vou dar um tempo aí para o pessoal entrar, tá? Como de costume. Enquanto isso eu vou adicionando aqui qual é o tema da live de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exames laboratoriais. Quem estiver entrando aí, me manda um ok se está ouvindo, tá conseguindo ouvir, o áudio tá bom. Boa noite, Amanda, boa noite todo mundo aí que tá entrando. Fala, Chu, como é que tá, meu querido? Um abraço. Vamos lá. Deixa eu anexar aqui, fixar qual é o tema da live hoje. Hoje a gente vai falar sobre exames laboratoriais, né? Só um minutinho. Então vamos lá, o pessoal vai entrando aí e eu vou colocando aqui o tema da live de hoje. Enquanto isso, vocês vão me dizendo se estão ouvindo, se a conexão tá boa. Vai me informando aí, porque hoje eu estou num cenário diferente. Talvez a conexão não fique tão boa, mas vamos tentar. Então eu vou até colocar o tema dessa live de hoje. Não vou nem colocar só exames laboratoriais ou como interpretar exames, não. Vou falar o seguinte: como se tornar um faixa preta na interpretação de exames laboratoriais. Então vamos lá. Como se tornar... Só um minutinho, tá, pessoal? A conexão tá boa, que bom. Bom, foi. Opa, não é esse. Pera aí, gente. Tá meio difícil aqui. Então, vamos lá, deixa eu fixar esse comentário. Então, o tema da live hoje é como se tornar um faixa preta na interpretação de exames laboratoriais, né? Isso é um tema que a gente gosta bastante de falar. Eu sou apaixonado por exame laboratorial e acho que todo profissional de saúde que trabalha, né, atendendo pacientes de frente a frente, assim, digamos, precisa entender um pouquinho como interpretar o exame laboratorial de uma forma, digamos, complementar, digamos, né, não complementar, mas digamos global, né? Então, a gente tem que, de fato, olhar cada aspecto do exame laboratorial e entender, de fato, o que está acontecendo com esse paciente, tendo em vista que hoje o que a gente mais utiliza são os exames de sangue. E o exame de sangue, a gente sabe que existem várias interferências, né? Então isso a gente tem também que levar em consideração na hora de interpretar o exame, para não levar um diagnóstico, digamos, errado, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou dar só uns minutinhos aí, geralmente eu dou uns 5 minutinhos para começar de fato a falar o conteúdo. A gente começou às 21h21, agora 21h24, então eu vou dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Eu estou gravando aqui também em outra câmera, então se por acaso eu olhar para lá, não estranhe, tá bom, pessoal? Bom, queria saber quem está aí já online, quem é que está fazendo parte lá do nosso grupo do Telegram, um grupo super interessante, porque lá, como eu disse, né, as lives elas ficam disponibilizadas por mais do que 24 horas, né, então não é só aqui no perfil que fica naquele período de 24 horas. No grupo do Telegram, a gente tem a possibilidade de manter esse conteúdo por mais tempo, então você pode ver e rever a hora que você quiser. E essa aula de hoje é uma aula que eu recomendo que você, de fato, assista quantas vezes achar necessário, porque é uma aula que promete, de fato, mudar a forma como você vai atender no seu consultório, porque você vai começar a, de fato, interpretar o exame da forma que deve, com um olhar muito mais médico do que um olhar estatístico, tá ok? Bom, mais um minutinho que eu vou dar aí pro pessoal ir entrando. Enquanto isso, quem quiser, já tem gente falando que está no grupo do Telegram, legal, sejam todos bem-vindos. Quem quiser participar, tem lá no meu perfil, tem o link, tá? Tem no meu perfil na descrição tem o link que você clica e já consegue acessar direto esse grupo, e como eu disse, vai ter acesso a tudo que foi publicado. Então você que entrou agora no grupo, você não vai ter acesso somente àquilo que você, a partir do momento que você entrou, você vai conseguir ver tudo que já foi publicado anteriormente, tá bom? Então bem legal, o grupo tá bem bacana, já tem bastante gente, e é mais para você não interagir, mas para você de fato conseguir aproveitar, usufruir mais desses conteúdos que a gente está fazendo aqui no Instagram, para deixar por mais tempo lá. Ok, temos aí o tempo já 5 minutinhos de conversa, de boa noite, de apresentação, de falar um pouquinho o que a gente vai abordar hoje aqui, mas vamos ao que interessa, né? Então hoje a ideia é, primeiramente, a gente falar de uma forma mais preventiva no que diz respeito ao exame laboratorial.
Então hoje a gente tem uma visão muito voltada para número, né? Então o médico tem uma tendência a olhar valor de referência e achar que isso aí é tudo. Então muito pelo contrário, né? É totalmente diferente. Quando a gente entende a individualidade de cada paciente, é aí que a gente não necessariamente precisa olhar valores de referência. Então isso que é interessante. Por isso que sempre na primeira consulta, né, quem aqui já me acompanha há algum tempo ou que já é aluno do curso sabe que a primeira consulta eu uso para a gente conversar, para entender o que o paciente está buscando, para saber quais são as queixas e passar algumas informações e aí sim solicitar os exames apropriados para esse paciente. Então por que eu estou falando isso? Porque às vezes o que a gente vê é pessoas que costumam já deixar o pedido de exame antes do paciente passar em consulta. Isso, ao meu ver, não é muito interessante porque você não sabe o que está vindo por aí, né? Você não sabe o que está por vir, digamos assim. E aí você solicita um exame genérico e às vezes você pede de mais ou pede de menos. Então eu gosto muito de estruturar minha primeira consulta para discutir e, obviamente, explicar qual é a minha visão, qual é a minha, digamos, abordagem em relação aos exames laboratoriais, porque o paciente, quando cai para você simplesmente com o exame na mão e você começa a falar, se o paciente nem entende o que está sendo falado, realmente é um grande problema. Então a primeira consulta eu uso de fato para tentar estruturar esse acompanhamento e mostrar para o paciente que tem uma lógica daqueles exames que eu estou pedindo. Então cada exame que eu peço, eu explico para o meu paciente, porque eu acho importante ele entender o que está acontecendo com o seu organismo, né? Então eu costumo dizer que o paciente no meu consultório ele faz as coisas porque ele entendeu e não porque alguém mandou, porque eu mandei ele fazer. Então isso é um detalhe muito importante e eu acho que você que trabalha como médico, nutricionista, tem que ter essa visão de tentar passar de fato para o paciente toda a informação que você pode, de forma sucinta, de forma clara, sem muito termo técnico, para que o paciente entenda exatamente o que está acontecendo com ele, tá? Então já que eu falei sobre a questão aí de médicos e nutricionistas, eu queria dizer para vocês que nutricionista, eu sei que tem muita gente aqui que me segue, que também faz parte lá do grupo do Telegram e, enfim, também é aluno do curso. Das pessoas, muitos profissionais são da área da nutrição, nem todo mundo é médico. Então, apesar do nome do curso ser Medicina Preventiva na Prática, né, o curso que a gente já lançou 2 turmas aí, a ideia é tanto médico e nutricionista que trabalham com essa visão integrativa, tentar entender quais são os pilares do atendimento de forma integrativa e, consequentemente, conseguir ter mais qualidade no seu atendimento. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o nutricionista ele enfrenta problemas na hora de solicitar exames. Então, o nutricionista tem o direito, por lei, de solicitar exames, só que entra num grande problema em relação aos convênios, né? Os planos de saúde, eles costumam embarrear, digamos assim, né? Limitar um pouco essa questão da solicitação de exames por parte dos nutricionistas, mas por lei, o nutricionista tem sim direito de solicitar alguns exames laboratoriais. Isso é extremamente importante, extremamente interessante para a gente conversar. Por isso que eu quero falar tanto para os colegas médicos quanto para os nutris sobre alguns aspectos relacionados aos exames laboratoriais que nós não podemos mais deixar de levar em consideração. Então o objetivo dessa live hoje é de fato transformar você num verdadeiro faixa preta na interpretação de exames laboratoriais. Para isso você vai precisar de alguns conceitos. Mas vamos lá. Vamos começar então o nosso bate-papo de hoje, a nossa aula de hoje. Então, primeira coisa, Nutri pode pedir exame sim. Médico, obviamente, tem o potencial, digamos, a capacidade aí, não a capacidade, mas diria assim, o médico é o único profissional que pode dar diagnóstico. Então, apesar do nutricionista poder solicitar exames, ele não é o dever do nutricionista. Fala, Conrado, um abraço, meu querido. O nutricionista não tem esse potencial, digamos assim, né, esse poder, será que eu posso dizer assim, não pode dar diagnóstico. Ele pode apenas diagnosticar, digamos, levantar considerações relacionadas à saúde do paciente, mas sem dar um diagnóstico. Então você não pode falar, olha, você está com hipotireoidismo. Esse diagnóstico é exclusivo, cabe ao médico fazer esse diagnóstico. Então, o que você pode fazer é detectar condições clínicas que, obviamente, podem levar ao adoecimento e você já pode alertar o seu paciente. Olha, eu como nutricionista não posso te dar um diagnóstico, o ideal é você passar para um médico, mas aqui a gente já observa que a sua tireoide não está funcionando legal. Aqui a gente observa que a sua insulina está um pouco elevada. Então você não vai usar o termo resistência insulínica, hipotireoidismo. Você vai falar que você vê uma alteração no perfil tireoidiano, você está vendo uma alteração no perfil hormonal e que cabe, obviamente, ao médico dar o correto diagnóstico. Mas, com toda certeza, tem muito nutricionista bom aí que consegue fazer interpretações de exames e de condições clínicas e consegue, de fato, levantar hipóteses diagnósticas. Mas, como eu disse, esse é um dever exclusivo do médico, então só o médico tem esse poder, digamos assim, de dar o diagnóstico, tá bom? Mas não é por isso que você, nutricionista, vai deixar de pedir exames ou se limitar a isso, né? Muito pelo contrário.
A ideia é fazer com que você entenda cada vez mais do todo para que você tenha o raciocínio clínico adequado na hora de elaborar a conduta do seu paciente. Então, como é que a gente estrutura, digamos assim, a interpretação de exames laboratoriais do ponto de vista da medicina preventiva? Então, eu costumo dizer que a gente leva em consideração 5 aspectos, 5 pilares da medicina preventiva que eu avalio nos exames laboratoriais. Então, a gente avalia o grau de glicação, distúrbios da glicemia, a gente avalia o grau de oxidação, né, radical livre, estresse oxidativo, a gente avalia distúrbios relacionados à inflamação, metilação e distúrbios hormonais. Eu sei que para alguns pode parecer, alguns termos podem até parecer novo, por exemplo, metilação, o que é isso? Do que você está falando? O que significa esse processo de metilação? Então é óbvio que a ideia aqui não é fazer um curso de exames laboratoriais, é apenas algumas ideias, alguns insights para que facilite para você e que você consiga entender esse todo. Então, quando você leva em consideração os 5 pilares da medicina preventiva, você já tem uma ideia muito forte de como está a saúde desse paciente e qual o risco dele desenvolver doença também. Lembra dos dados que a gente conversou da medicina 4P na live anterior? Se você não assistiu, entra no grupo do Telegram, que está lá no meu perfil, no meu link agora na bio do meu perfil, e você vai lá e vai participar, entrar no grupo do Telegram e você vai ter acesso a essa live de semana passada. Nessa live a gente falou justamente sobre essa questão de prevenção, de predição, né, de individualização, periodização, ou seja, existem alguns pilares que nós devemos seguir. Então, falando no que diz respeito ao exame laboratorial, se você abordar esses 5 pilares, com toda certeza você vai englobar muito da saúde do paciente. Então, vamos lá, repetindo. Inflamação, glicação, oxidação, distúrbios hormonais e metilação. Então, como eu citei a metilação, acho que é o termo talvez seja mais novo para a maioria, a metilação reflete a quantidade de metil que a gente tem no organismo. O que é isso, metil? Para quem não lembra, é um radical da química, né, o CH3, aí não entra em detalhes, mas a questão é, você já ouviu falar de metilcobalamina? Pois é, metilcobalamina é B12. Já ouviu falar de metilfolato? Ácido fólico. Então, quando a gente tem essa quantidade de metil no organismo, a gente consegue fazer o processo de metilação. Isso é uma coisa que eu aprofundo um pouco mais, aqui obviamente a gente não vai conseguir ser tão específico, mas é só para você começar a pensar nisso. Eu vou levantar aqui algumas possibilidades de diagnóstico no que diz respeito à metilação, assim como em cada um dos 5 pilares, ok? Vou dar uma ideia geral. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vejo é, muitos profissionais de saúde têm uma dificuldade enorme na hora de solicitar exames, não sabe qual exame solicitar, e aí fica perdido. Então eu costumo dizer que quem muito pede, não sabe o que está procurando e não sabe tratar aquilo que encontra. Então tente ser mais específico possível. Tente solicitar exames que realmente fazem parte daquela história do paciente, que realmente fazem parte do contexto desse paciente. Isso, de fato, vai ajudar muito na sua interpretação. Então, quando você solicita o exame, você direciona o exame para aquilo que é queixa do paciente, para aquilo que é objetivo, ou até mesmo alguma coisa que você observou que cabe à solicitação, vai em frente. Então, esse detalhe do que solicitar entra também, faz link um pouco com aquela história que a gente falou na primeira live dessa sequência, né, desse cronograma de lives, que é em relação ao seu primeiro atendimento. Como estruturar o seu primeiro atendimento, a sua anamnese e tudo mais. Então, como a primeira consulta mais um bate-papo, no meu caso, eu gosto de deixar a segunda consulta para falar só sobre exame, porque a gente foca uma coisa em cada vez. E aí, como eu disse, quando eu tenho a história do paciente, eu consigo selecionar quais exames eu vou solicitar de forma mais específica e, consequentemente, a gente consegue, né, gerar, digamos assim, um resultado mais interessante para o paciente. Então, é focar naquilo que é o objetivo, focar naquilo que é queixa e, claro, como eu te falei, cuidado com o paciente que chega com o exame para você já. Se não foi você que solicitou esses exames, cuidado, porque pode ter coisa ali que você não sabe interpretar e você pode passar uma ideia de que você não estuda suficiente, ou que você não sabe, que você não está apto a cuidar da saúde desse paciente. Então eu sempre oriento isso para os meus colegas, é que tome cuidado com o paciente que já chega com exame, principalmente se for exame que não foi solicitado por você mesmo. Então pode ter coisa ali que você não tem nem ideia, que não faz parte da sua prática clínica, e aí você pode, digamos, passar uma insegurança aí para o paciente, ok? Então fica atento com isso. Então o paciente chegou para você, primeira consulta, você estruturou toda aquela conversa que a gente já teve na primeira live dessa sequência, como eu falei, e aí você vai ter um segundo encontro, no caso eu estou falando da minha experiência, onde a gente de fato vai falar somente sobre exame. Então eu costumo dizer para o paciente que, eu pergunto, você já chegou a olhar o seu exame em casa? Na grande maioria das vezes eles falam, sim, já olhei, tá tudo normal, ou então eu vi, tem alguma coisinha ou outra que está alterada aí. Então qual é o grande detalhe? Para o paciente, só é alterado aquilo que passa o valor de referência para cima ou para baixo.
Então, se extrapolar o valor ou ficar muito abaixo do valor, para ele tem alteração. E cabe a você, profissional de saúde, mostrar uma visão diferenciada em relação a isso. É o que eu sempre mostro para o meu paciente. Eu falo com ele assim, o seguinte, ó, quando você encontra um amigo seu que você não vê há muito tempo, ou um conhecido que você não vê há muito tempo na rua, e você fala assim, oi fulano, como é que você tá? Aí a pessoa fala assim, tô normal. Você não vai achar isso um pouco estranho? Você fala, gente, será que essa pessoa tá bem? Geralmente você fala, tô bem, tô ótimo, e você, como é que você tá e tal? É mais ou menos assim. Com seus exames a coisa tem que funcionar do mesmo jeito. Seus exames têm que estar ótimos, eles têm que estarem ótimos, eles não têm que estar normal. E aí é esse que é o grande diferencial. Eu falo para o paciente, você quer estar dentro de uma margem estatística ou você quer de fato ter um exame interpretado e uma prescrição baseada na individualidade? Esse é o grande detalhe, porque se a gente for falar em relação à normalidade estatística, isso é matemática. Isso não é medicina, digamos assim, né? Então hoje a maioria dos profissionais de saúde eles tendem a fazer aquilo que você faz em casa, né? Aquilo que o paciente faz em casa. Olhar o valor e olhar a referência, olhar o valor e olhar a referência. Opa, tá normal? Ainda bem. Ufa, tá alterado? Vou procurar um médico. E aí às vezes o próprio médico tranquiliza ou até aterroriza ainda mais a condição, né? Mas o grande detalhe aqui é que assim, é um detalhe mesmo. Normalidade estatística e normalidade clínica, normalidade médica, apesar de ser um detalhe, é bem diferente. Então o que eu quero passar para vocês hoje aqui é para que vocês passem a interpretar o exame laboratorial com uma visão clínica e não com uma visão estatística. Então a gente não vai trabalhar com normalidade estatística, vamos trabalhar com otimização dentro do valor de referência. Então o que eu chamo de valor otimizado da referência laboratorial. Então se a gente quer... Fala meu querido, boa noite! Se você quer ter o exame otimizado, o ideal é que você, de fato, pense de forma clínica e não de forma apenas matemática, estatística. Então, já recebi várias perguntas em relação a isso. O que eu acho da zona de referência, da normalidade? Eu acho que depende muito de cada situação. Mas, no geral, normalidade estatística não é legal. Normalidade clínica é legal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa interpretação, tá? Essa interpretação, da que diz respeito à parte estatística e parte clínica, ela depende de algumas condições que eu vou mostrar para vocês. Não é tão simples assim falar simplesmente que não é para olhar valor de referência, não é por aí. Dentro da referência, a gente tem aquela tendência de otimizar, né? Isso que eu falei? Então, se é uma coisa boa para o paciente, se é algo desejável, a gente vai trabalhar no limite superior, digamos assim. Então a gente vai tentar otimizar esse exame. Digamos, o que é bom para cima, o que é ruim para baixo. Mais ou menos assim. Nem todos os exames a gente pode abordar dessa forma. Existem exames que nós temos um alvo. Por exemplo, vamos falar aqui um exemplo, insulina. A insulina é entre 3 e 13, 2 e 13, depende do laboratório, tem laboratório que leva até 25 valor de referência, tá normal. Só que a gente tem um alvo. Bom, se você quer ter saúde, se você quer emagrecer, enfim, se você não quer engordar, a gente tem um alvo que, digamos aí, talvez poderia ser abaixo de 5 essa sua insulina. Então essa insulina de 8 que está normal, está otimizada? Não, ela está normal para a faixa de referência, mas não está otimizada para aquela situação, para aquele objetivo do paciente. Então tem que tomar cuidado com isso. Hemoglobina glicada. 5.7 até 5.7 é legal, é normal para um paciente não diabético. Então quer dizer que um paciente com 5.6 está tranquilo? Obviamente que não, ele está ali quase no 5.7, daí é um pulo para ele ter o exame alterado. Então, se é uma coisa indesejável, eu vou jogar para baixo. E isso, geralmente, é o foco em valores abaixo de 5% na hemoglobina glicada. Então, só aqui eu falei de 2 critérios relacionados à glicemia, né? Digamos, a distúrbios da glicemia, glicação, insulina. Falei de hemoglobina glicada. Então, ou seja, tem valores que nós temos uma otimização para seguir e tem valores que nós queremos um alvo a ser atingido. Então, isso é muito interessante. É isso aí, meu querido. Vamos lá. Tornando-se um black belt na interpretação de exames laboratoriais. Um abraço, Joãozão. Bom que você está aqui presente. Então, quem quiser participar da live, pode mandar pergunta aí, que eu também estou à disposição aqui para responder. Eu tenho um cronograma para seguir, vou tentar seguir o máximo que eu posso aqui, porque, como eu disse, essa live vai ficar gravada no Telegram, então, para quem quiser acessar, é legal que fica mais prático, mais direto. Então, vamos lá. Como eu estava falando, então, a ideia é a gente ter, então, um exame laboratorial que esteja otimizado nessa faixa de referência laboratorial. Então, aquilo desejável para cima, aquilo indesejável para baixo, e alguns valores nós temos um alvo, uma meta a atingir, tá bom? Então eu vou dizer daqui a pouco, em cima de cada um desses pilares, dos 5 pilares, o que a gente vai, digamos, solicitar ou abordar de forma bem sucinta, para que a gente também não aprofunde muito, porque como eu falei, cada
cada critério desse aqui a gente aprofunda mais, mas aqui não tem tempo e obviamente não dá para fazer isso. Mas de uma forma geral, eu queria que vocês começassem a interpretar o exame laboratorial na forma de quartis. O que é isso? Para muita gente isso pode parecer muito novo, né? Eu falei aqui para a gente não levar em consideração a questão relacionada à matemática, mas infelizmente a gente tem que falar um pouquinho de matemática. Então, quando a gente fala em dividir em quartis, aí a gente consegue de fato ter uma otimização dos exames. Oi Carla, tudo bem? Boa noite, que bom que você está aqui, obrigado pelo elogio, minha querida. Vamos lá, eu vou tentar mostrar no meu computador, porque toda vez que eu tento falar isso de forma sem exemplificar, fica muito difícil. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês, diretamente na tela do meu computador, como que a gente faz essa otimização, essa interpretação, digamos assim, tá? Bom, deixa eu só me organizar aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá, deixa eu tentar virar aqui. Só um minutinho que aqui tem que ser meio que no improviso. Paciência, meus queridos. Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, não sei se dá para vocês verem perfeitamente, mas a ideia é ficar um pouquinho mais prático para vocês entenderem. Então, olha só. A gente está vendo aqui uma curva de frequência. Então, é uma curva de Gauss, é uma curva de normalidade estatística, digamos assim. Então, quando a gente tem uma curva de Gauss, a gente observa que 95% da amostra, se a gente tiver dois desvios padrão para cada lado, a gente engloba 95% da amostra. Ou seja, isso é muita coisa. Para o seu exame dar alterado, você precisa de muita alteração, então poucos exames acabam sendo alterados, ou seja, um desvio padrão para cada lado, 68% da amostra. Dois desvios padrões para cada lado, a gente já engloba 95% da amostra, que essa parte toda é amarelinha aqui, ó, amarelo, azul e amarelo de novo. Ou seja, aqui é um grande problema, porque para o seu exame dar alterado, a gente precisa de alterações de fato muito significativas. Então a tendência é que em 95% dos exames, digamos, isso vai estar normal. Então vamos lá, ó. Aqui vai exemplificar um pouquinho aquilo que eu falei com vocês. Se é uma coisa desejável ou se é algo indesejável, tá? Média populacional. Então a gente tem uma média populacional nos exames laboratoriais. E essa média populacional depende, obviamente, de uma população. Se essa população está doente, o que vai acontecer com esse valor aqui? Os valores de referência vão ser alterados. Então, levar em consideração uma média populacional onde a população não está 100% saudável é um certo problema, porque o valor de referência não é exatamente feito para você, não é uma coisa totalmente individualizada, é algo que foi, digamos, calculado a partir de estatística e aí foi evidenciado a necessidade, né, de estabelecer uma margem. Então, como eu disse, a normalidade estatística é muito diferente da normalidade clínica. Se a gente não se atentar para isso aqui, a gente vai errar muito, ou melhor, vai deixar de tratar o paciente na sua integralidade, digamos assim, de forma total, né, na sua totalidade. Ó, vamos lá. Aqui, como eu disse, ó, vocês viram aqui, ó, um desvio padrão, 68% da amostra. Dois desvios padrões já englobam 95% da amostra. E é aí que é o grande problema. Para o seu exame dar alterado, depende de muita alteração, né? Então depende de alterações muito significativas. Como eu disse aqui, ó, essa faixa é considerada normal. Então, 95% dos seus exames tendem a vir normais. Isso é muito problemático, né? Se você esperar o seu exame alterar, você está perdendo tempo. Se você, profissional de saúde, está esperando o exame do seu paciente alterar para tratar, você é um médico, um profissional de saúde de doença e não da saúde. E aqui a gente sabe muito bem que se a gente esperar esse exame alterar, essa faixa de normalidade, precisa de uma alteração muito grande. Aqui eu quero mostrar para vocês, então, de forma prática, como que a gente faz essa otimização, digamos assim, essa interpretação por quartis. Então, olha só, a gente pega o valor de referência laboratorial, o mínimo e o máximo, e vai dividir em 4. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês ficar mais fácil, tá? Então, olha só, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil. Dessa forma, a gente consegue começar a trabalhar com uma questão mais otimizada dos exames. Então, olha só. Isso aqui, pessoal, é uma aula do curso, tá? Eu tô abrindo o curso para vocês aqui para a gente conseguir estabelecer uma relação mais clara no que eu tô falando, porque se eu ficar só falando, vocês não vão entender nada. Então, a gente dividiu primeiramente aqui, então, em quartis, né?
Já vai ficar mais claro para vocês, só um minuto. E aí, como eu falei para vocês, ó, o que é desejável, a gente vai tentar trabalhar nos valores mais próximos do máximo. Então, entre o terceiro e quarto quartil, trabalhar aqui. E o que é indesejável, a gente vai trabalhar próximo do primeiro quartil. Então, dessa forma, eu trago para baixo uma coisa que é ruim e dessa forma eu levo para cima uma coisa que é boa. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, ó, para ficar claro. Eu trouxe o exemplo da B12. Olha como é que acontece com a B12. Você tem o valor de B12 aqui de 180 a 914 nesse laboratório. Como é que a gente faz para interpretar por quartil? Você vai pegar o maior valor e diminuir do menor valor. Então, 914 diminuído de 180, a gente tem um valor, 734. Esse valor a gente divide por 4. A gente achou o valor de cada quartil. Então, quando eu somar 183,5 em 180, eu vou achar um valor, 363,5, primeiro quartil. Somando mais 183,5, a gente vai para o segundo quartil, 547. Somando mais 183 no valor que a gente encontrou, quarto quartil, 730. Você percebeu? Você dividiu em 4 esse valor de referência laboratorial e agora você está tratando com otimização. Então, somando o valor encontrado com esse valor de referência, primeiro quartil, o valor encontrado mais 183,5, segundo quartil, o valor encontrado mais 183,5, quarto quartil, e aí por aí vai. Então, se a B12 é algo desejável, o ideal é que a gente trabalhe com ela no terceiro ou quarto quartil. Então, a zona otimizada do valor de referência laboratorial, esse que é o grande detalhe. Então, para alguns marcadores nós temos valores ideais e outros nós trabalhamos com a otimização por quartil. Isso é muito interessante e isso pode, de fato, mudar a forma como você interpreta os exames. Ok? E aqui, para finalizar, quais são os 5 pilares? Então, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, a inflamação, glicação, distúrbios hormonais, oxidação e a metilação. Dessa forma, com esses 5 pilares, a gente já consegue abordar muita coisa da saúde do paciente, como eu disse no início dessa live. Então, eu vou finalizar aqui a parte do slide, porque eu quero falar com vocês agora um pouquinho mais a fundo sobre esses 5 pilares aqui, para ficar um pouco mais prático, ok? Vamos lá então. Deixa eu voltar aqui para... Um minutinho, meus amigos, que aqui a coisa não está muito simples não, tem vários tripés, várias câmeras. Vamos lá, voltando aqui. Então, perfeito. Mostrei para vocês o que eu queria mostrar em relação a como que é essa interpretação por quartil. A gente está falando de tirar o caráter matemático da jogada, mas, de certa forma, a gente não pode esquecer da matemática. Então, é só para a gente não ficar fazendo o trabalho de olhar valor de referência. A gente tem uma lógica na hora de interpretar o exame. Por mais que não seja uma questão matemática, a gente tem que ter a noção da matemática. Então, quando você entender que otimizar o paciente dentro dessa zona de referência, dentro dessa margem de referência laboratorial é o melhor para o paciente, sem dúvida alguma, os seus resultados vão mudar. Então, você pode ter muito mais resultado quando você conseguir interpretar de forma correta os exames e conseguir entender as condições clínicas que esse paciente tá diante. Então, evitar tratar número, pessoal. Não é para tratar número. A nossa saúde não é feita de número, a gente tem condições clínicas que merecem atenção, então é tratar condições clínicas e não tratar o papel, não tratar o valor encontrado. É claro que, como eu disse, tem critério para isso, mas no geral, quando a gente entende as condições clínicas, a gente consegue ter uma interpretação muito mais fidedigna do exame. Então vamos lá, falando em relação... Já falei para vocês sobre a zona de otimização, como fazer essa interpretação. Como eu disse, aqui é muito rápido, aqui você pode não pegar a ideia 100% como eu gostaria. Então, se você não faz parte do grupo do Telegram, quando acabar a live, você vai lá no meu perfil, vai clicar no link e vai acessar o grupo do Telegram, que essa live não vai estar imediatamente após terminar a live, mas daqui uns dias essa live vai estar lá disponível para você ver quantas vezes quiser, e aí obviamente você vai entender melhor como que você faz essa otimização, digamos assim, né, por quartis, tá bom? Mas já deu para ter uma ideia muito boa ali. Como eu disse, eu abri aqui o slide da aula do curso Medicina Preventiva na Prática, para justamente mostrar para vocês como que faz isso. Então, essa informação é uma informação que, em tese, eu só passo para os meus alunos, mas aqui a ideia é ajudar a maioria de profissionais possível, a maior quantidade de profissionais possível. Entrou uma pergunta aqui da Dani Bastos Nutri, uma Nutri querida aqui no Rio de Janeiro. Ela falou, além do cortisol, quais outros hormônios podem estar alterados em uma situação de estresse? Então, opa, acho que voltou, pessoal, deu uma travada aí, tá? Mas acho que já tá tudo certo.
Então a Dani Bastos perguntou aí quais exames a gente pode, quais hormônios a gente pode ter alterado em situações de estresse. O grande detalhe é que eu não diria que outros hormônios estão alterados em situação de estresse diretamente. Eu diria que o cortisol alterado por conta do estresse altera a dinâmica de outros hormônios. Então, com toda certeza, isso é muito, muito comum. Tem alguns exames também, alguns hormônios, por exemplo, prolactina. Prolactina é um hormônio que tende a aumentar quando, em uma das causas, pode ser estresse, exercício físico extenuante, mas enfim, pode ser uma das causas. Então, o estresse ele pode mexer com tudo, mas principalmente por desequilibrar essa dinâmica aí do cortisol, e isso vai acarretar em outros distúrbios, tanto hormonais quanto até mesmo metabólicos. Então a gente sabe muito bem que cortisol alterado pode ser, quando ele está muito alto, pode ser um mecanismo para acumular gordura e até mesmo um mecanismo também para catabolismo, para perder massa muscular ou dificultar o ganho de massa muscular. Por isso o estresse, o manejo do estresse é tão importante, tá bom, Dani? Não sei se eu consegui responder, mas acho que era mais ou menos isso, tá? Tem outros exames, obviamente, que a gente não consegue aprofundar muito aqui. Mas voltando então, pessoal, aos 5 pilares da medicina preventiva, no que diz respeito à glicação, o que é isso? Distúrbios relacionados à glicemia, insulina, glicose, né? Então, o que a gente costuma dizer? O que é o processo de glicação? O processo de glicação é mais ou menos aquilo que você ou a sua mãe já fez em algum momento na panela, no fogão. Que é quando você coloca ali, sabe aquele leitinho quente com um açúcar, faz aquela caramelização? Isso acontece dentro de você. Dentro do nosso organismo existe a produção, né, de agentes de glicação avançado, que a gente chama também, né? E o grande detalhe é que a alimentação é o maior determinante para isso. Então a gente tem que ver como é que esse paciente está se alimentando para tentar entender esse processo de glicação. Porque nós somos seres de sangue quente, né? Nós temos carboidratos circulando na corrente sanguínea. Nós temos proteína também circulando na corrente sanguínea, albumina, várias proteínas. Então a combinação calor, carboidrato e proteína faz o processo de glicação. Então o grande detalhe aqui é a gente tentar amenizar esse processo, claro, controlando o ambiente, o que vem de fora, que no caso o principal é a dieta. Então, com toda certeza, o processo relacionado à glicação é um processo extremamente comprometedor para a saúde. Quanto mais glicado o paciente está, maior vai ser a repercussão a nível da saúde do paciente. Então, pacientes com glicose alterada têm maior chance de lesionar órgãos-alvo, como a gente diz, né? Então, olhos, retina, né? Os microvasos da retina, a vascularização renal, ou seja, até mesmo a questão de nervos, né? Neuropatia diabética. Enfim, tem algumas condições que o excesso de açúcar no sangue pode acarretar, sem contar, obviamente, com ganho de peso e todo o distúrbio metabólico envolvido. Então, se o seu paciente tem uma glicose alterada, tem uma insulina alterada, tem uma hemoglobina glicada alterada, você tem 3 critérios muito específicos para estar falando sobre o processo de glicação. Mas você não precisa ter os 3 alterados. Tem muita gente que dosa também a frutosamina. Eu costumo dosar a hemoglobina glicada, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, como eu disse, hemoglobina glicada, alvo abaixo de 5%, ideal. Claro que abaixo de 5,7, em tese, esse paciente está mais protegido contra a diabetes, mas não vai deixar o paciente batendo na trave ali, 5,6. Então a ideia não é esperar o exame alterar, é atuar antes do exame ficar alterado. Então, o que a gente vai focar? Em otimizar o paciente. Mais uma vez, como eu estou dizendo, sempre batendo nessa tecla, otimização. Então, se o paciente tem uma glicose alterada, com uma insulina normal, você também vai pensar no processo de glicação. Mas você tem que pensar em outras coisas. Será que esse paciente fez jejum direito? Será que ele não fez jejum demais? Comeu alguma coisinha antes do exame? Às vezes ele não se toca. Enfim, tem valores isolados quando alterados que a gente não leva muito em consideração. Mas, por exemplo, você vê um paciente, vamos dar um exemplo aqui, paciente com 90 de glicemia, de glicose, e uma insulina de 10. O valor de referência do laboratório para insulina, geralmente de 2 a 13. Ou seja, esse paciente está com a insulina lá quase no limite superior. O que isso mostra pra gente? Que para ele trazer a glicose para 90, ele precisa jogar muita insulina. Isso já é um certo grau de resistência à insulina. É claro que você tem hoje dados mais fidedignos para falar sobre isso, como por exemplo o índice Roma-IR. Então o Roma-IR é muito específico e muito interessante de ser utilizado. Hoje os laboratórios já trazem esse cálculo para vocês. Às vezes a gente precisa solicitar o Roma-IR, mas na grande maioria das vezes o laboratório já está trazendo esse cálculo e isso mostra para a gente qual é o grau de resistência à insulina. Ou seja, quanto de insulina você está precisando jogar para trazer sua glicose para a normalidade. No caso, esse exemplo que eu dei, né? Então, paciente com 90 de glicose, com 10 de insulina, sem dúvida alguma ele está necessitando muita insulina para fazer um papel que talvez antes já era feito com pouca insulina.
Então o que é resistência ao hormônio? É o hormônio que não está funcionando mais. Se o hormônio não está funcionando mais, se a insulina, no caso, não está funcionando, ela não está se ligando à célula para fazer a entrada do açúcar para a célula, o que acontece? O açúcar fica no sangue. O que o corpo entende? Opa, tem açúcar no sangue, joga mais insulina. A insulina não consegue interagir muito bem com o receptor, não consegue fazer o papel dela. Mais insulina, ou seja, o processo é alimentado. Todo hormônio que está elevado, está muito fora da referência, ele é disfuncional. Então, o maior exemplo de hormônio que não está funcionando é, por exemplo, a insulina elevada. Então, isso é um dado muito interessante. Por quê? Porque às vezes o paciente fala com você assim, olha, mas eu não como nada de doce, como é que pode minha insulina estar alta desse jeito? E aí a gente tem que pensar de forma integrativa. E aí entra um outro dado, um outro papo, que é a parte intestinal. Então, quando o paciente fala isso para mim, como minha insulina pode estar alta se eu não como nada de carboidrato, não estou comendo nada de carboidrato? Eu pego e abro um estudo enorme na cara dele e mostro, ó, o seu intestino pode ser o motivo da sua insulina estar alterada. Por isso que não dá pra gente ficar falando só de consumo de carboidrato, não dá pra ser simplista, tem que ter a visão do todo. Então, falando em glicação, vocês já viram a importância de corrigir esse distúrbio. Então, digamos, esse primeiro pilar a gente já abordou, que é a glicação. A gente vai partir para a inflamação. Na inflamação, basicamente, o que a gente tem que fazer é controlar processos inflamatórios, porque esse é o cerne, é a base, é o início de basicamente todas as doenças. Toda doença tem um caráter inflamatório, não tem jeito. Então o que a gente tem que fazer é tentar entender se essa inflamação que a gente observa através principalmente do PCR é uma inflamação relacionada ao estilo de vida ou se é uma inflamação relacionada a alguma condição clínica. Então, por exemplo, esse paciente tem uma doença autoimune, esse paciente tem algum quadro infeccioso ou inflamatório. A gente descartando isso, tendo o PCR alterado, a gente pode pensar que esse paciente de fato tem uma inflamação relacionada ao estilo de vida. Então é claro que quando a gente tem uma inflamação relacionada ao estilo de vida, a gente está diante de uma situação que aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, por exemplo. Então eu consigo mostrar para o paciente não só com PCR que o organismo está inflamado, mas também com marcadores indiretos. Fibrinogênio pode ser utilizado como marcador de inflamação. Ferritina. É muito comum também hoje a gente pegar principalmente homens que são consumidores assíduos de carne vermelha, a gente observar ferritina às vezes muito alta. E às vezes o ferro está normal. O que é a ferritina? A ferritina é o estoque de ferro do nosso corpo. Como é que pode o ferro estar normal e a ferritina estar extremamente elevada? Inflamação. Provável inflamação. Então, você tem uma gama de informações para pensar nessa provável inflamação. Então, é óbvio que um paciente com uma ferritina alta tem que ter uma abordagem específica, um paciente com fibrinogênio alto tem que ter uma abordagem específica e um PCR alto também. Então, qual é o grande detalhe? Predisposição a maiores fenômenos tromboembólicos. Se o paciente está inflamado, se ele tem uma ferritina elevada, ele já tem um risco aumentado de doença cardiovascular, principalmente arritmia. Se o paciente tem um fibrinogênio elevado, ele tem maior chance de formar trombos. Fibrinogênio, plaqueta, coagulação, forma trombo. Então olha como é que isso o processo é o início do processo. Então se a gente não aborda uma inflamação desde o início, não aborda os hábitos, não melhora todas as condições clínicas e só trata valor de referência, você vai deixar de tratar saúde, vai tratar somente doença. Se você quer ser um médico de doença, problema nenhum. Você tem todo o direito de ser um médico de doença. Na verdade, você foi treinado para ser um médico que trata a doença. Mas já chegou a hora, eu acho que a gente já está em 2020, já está na hora de você pensar em tratar saúde. E é isso que os pacientes estão buscando cada vez mais, saúde. Então a medicina de doença é extremamente importante, tem seu lugar com toda certeza, mas eu acho que a medicina de saúde vai crescer cada vez mais. E para isso, para você estar preparado para isso, você precisa saber interpretar exames de forma global. Então, mais uma vez, já falamos sobre glicação, falamos agora sobre inflamação. Vamos falar um pouquinho sobre oxidação, tá? Ó, me perguntaram aqui, a Raquel perguntou, e o ferro normal e a ferritina muito baixa? Pode ser carência de outros nutrientes, que a gente chama de carência de múltiplos nutrientes. Então, avaliar selênio, zinco, ferro, cobre, magnésio, enfim, vários outros nutrientes que podem estar relacionados com a formação da ferritina, que podem estar carentes, tá? Verdade que a suplementação de aminoácidos ajuda em dietas anti-inflamatórias? Para ser sincero, não conheço nenhuma evidência que mostra que suplementar aminoácido diminui processos inflamatórios, ajuda em dieta anti-inflamatória. Não diria isso, tá? Não conseguia dizer isso. O que a gente costuma fazer para processos de inflamação é tratar, obviamente, os hábitos. Se o paciente tem uma inflamação decorrente de hábitos, é melhorar os hábitos desse paciente. E eu gosto muito de trabalhar com estratégias mais fitoterápicas. Então, gosto muito de utilizar a cúrcuma, né? A cúrcuma longa, para os nutricionistas a curcumina. Por que isso? Porque o médico pode prescrever o princípio ativo.
O nutricionista que tem a fitoterapia como formação, ele pode prescrever o fitoterápico, então ele pode passar a curcumina e o médico a cúrcuma longa. Enfim, detalhes. Mas os dois têm uma ação muito boa para melhorar o perfil inflamatório. Então não é só dar a curcumina, é fazer com que o paciente entenda que melhorar os hábitos como um todo vai corrigir o processo, o distúrbio inflamatório principalmente, tá bom? Geralmente, Lília, o que eu faço para pacientes que têm um perfil inflamatório alterado é redução do consumo de proteínas. Aí eu não sei exatamente do que você está querendo dizer, mas eu posso pesquisar mais, de repente até aprender mais, e por isso eu te agradeço por essa informação. Vai que eu aprenda um pouquinho, mas no geral eu não costumo prescrever aminoácidos para corrigir processos inflamatórios, não. Vou mais no que é mesmo, que a gente sabe que tem uma evidência muito forte, que é a parte de fitoterapia e tudo mais, como a gente comentou, claro, associada à mudança de hábitos. Então, fantástico a gente ter o perfil de glicemia, né, o perfil de glicação, perfil inflamatório. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre oxidação. Distúrbios relacionados a estresse oxidativo, ou seja, produção em massa de radicais livres, falta de antioxidantes. E isso a gente consegue avaliar dosando os próprios antioxidantes, por exemplo, vitamina C, vitamina E, você consegue ter uma ideia, zinco, você consegue ter uma ideia de como que isso está no perfil antioxidante, junto com a gama-GT. A gama-glutamiltransferase, transpeptidase, é uma enzima hepática que a gente consegue avaliar o perfil de oxidação através da elevação dessa enzima. Então, por exemplo, se o paciente tem uma gama-GT acima de 16, já começa a chamar a atenção de forma mais específica para esse paciente estar com processo de oxidação. O que a gente pode também utilizar? Ácido úrico. O ácido úrico elevado também pode ser uma condição de estresse oxidativo. Até mesmo distúrbios relacionados à glicemia podem levar em consideração aí um estresse oxidativo. Então, olha como é que isso é interessante, né? Você vê um ácido úrico elevado que todo mundo fala só sobre consumo de proteína e bebida alcoólica. E aí você consegue entender que talvez esse paciente tenha algum grau de mitocondriopatia, a mitocôndria desse cara talvez não está funcionando, e isso começa a alterar o ciclo da ureia, e aí começa a virar de fato uma bola de neve. Então, e claro, como a gente está falando de mitocôndria, por que eu falei de mitocôndria? Porque todo estresse oxidativo, eu vou reformular aqui. Todo déficit de produção de energia, se a sua célula não está produzindo energia como deve, isso gera um estresse oxidativo. Isso aumenta a produção de radicais livres. Então isso é um detalhe que poucos sabem, que às vezes é o divisor de águas. Se o paciente não está gerando energia adequadamente, ele vai ter mais estresse oxidativo e isso vai oxidar. Eu costumo dizer que o processo de oxidação, para quem não entendeu isso até agora, é como se fosse o portão de ferro da casa de praia. Se você não passa um óleo lá, o que acontece com esse portão? Ele enferruja. Esse processo acontece dentro de você. Os radicais livres estão o tempo inteiro sendo produzidos. Eu vou dar um outro exemplo básico. Você corta uma maçã, come metade e deixa outra metade em cima da pia. Você volta ali, tá preta, tá oxidado. Experimenta cortar essa maçã e esfregar uma banda de limão nela e deixa lá. A vitamina C vai impedir esse processo de oxidação tão precoce. Então, ou seja, esse processo está acontecendo naturalmente dentro e fora da gente e a gente tem como modular isso com estratégias mais específicas. Então, a suplementação com alguns antioxidantes pode ser extremamente importante. Claro, mais uma vez, lembre-se, a gente está com critério. Então, não é para você entupir todo mundo de antioxidantes, porque o excesso sempre faz mal, até mesmo de água. Então, quando você observar uma gama-GT acima de 16, esse paciente, por exemplo, ele pode até relatar, nossa, eu tenho observado que eu estou envelhecendo muito rápido. Pode ser um dado de que a célula dele está sofrendo mais estresse oxidativo. Você já viu aquela pessoa que pega sol todo final de semana? A pele dela é mais envelhecida, porque o sol é um outro fator oxidante. Oxigênio, como eu dei o exemplo da banda de maçã aí em cima da pia. Tudo isso leva a estresse oxidativo. O que a gente tem que fazer é conseguir ter condutas tanto alimentares quanto até mesmo suplementação para corrigir esses distúrbios. Porque é óbvio, a gente sabe muito bem que quanto maior o estresse oxidativo, maior a agressão a nível celular, menor é o tempo de vida da célula, pode predispor a doenças como, por exemplo, câncer, né? Então, são situações extremamente perigosas. Então, até mesmo o paciente que quer usar algum hormônio, quer fazer alguma terapia específica, e cabe também a você, profissional de saúde, entender o que é risco e o que é benefício. Então, muitas vezes tem paciente que chega para mim e fala, eu queria tomar alguma coisa. Eu falo, meu querido, olha só, o seu exame está completamente alterado. Se eu fizer uma coisa para você agora, você vai ter muito mais risco de desenvolver uma doença. Então, é otimizar o seu paciente, diminuir fatores de risco, para aí sim você pensar em um próximo passo.
Então, no que diz respeito ao exame laboratorial de oxidação, focar na gama-GT, focar nos próprios antioxidantes, vitamina C, vitamina E, zinco, também o ácido úrico é um bom marcador para você avaliar. E aí, a intervenção pode ser de várias maneiras, né? Você pode prescrever ácido lipóico, N-acetilcisteína, glicina, ou seja, precursores de glutationa. O que eu quero chegar? Toda vez que você tem aumento de gama-GT, isso mostra pra gente que o corpo está com uma demanda maior de glutationa, que é o nosso maior antioxidante, o nosso antioxidante mais potente. Então, a N-acetilcisteína, glicina, tudo isso favorece maior produção de glutationa. Então, é outro detalhe muito significativo, né? Então, isso é uma coisa extremamente interessante que você pode trabalhar de várias formas para tentar amenizar esses efeitos oxidantes do organismo, pensando, obviamente, na prevenção de doenças e o risco de desenvolvimento de doenças, né? Bom, falamos então de glicação, inflamação, oxidação. Chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre distúrbios hormonais. Quem aqui me acompanha há algum tempo já sabe que eu falo muito sobre, no que diz respeito ao hormônio, não tratar número e tratar condições clínicas, tratar a função. Então, por exemplo, quando você pergunta sobre o hormônio, você tem que entender se esse paciente ele tem queixa. E não é olhar só o valor que você encontra no exame. Hoje eu tenho visto uma gama de médicos que justificam o uso de um hormônio, testosterona mais comum, a partir de um exame laboratorial, de um número. Então, às vezes eu pergunto pro meu paciente, às vezes não, sempre pergunto pro meu paciente, como é que tá a libido? Como é que tá a ereção? Tem ereção de manhã? Acorda com ereção ainda? Observa isso? Observo. Não observo mais. Tá cansado demais? Tá com dificuldade de ganhar massa muscular? Libido tá lá embaixo? Volume ejaculatório? Ou seja, eu tô perguntando sobre a função do hormônio, não tô perguntando sobre o número. Qual é o valor de testosterona, doutor? Não sei. Tem gente que tem 200 e não tem queixa nenhuma. Tem gente que tem 1000 e tem queixa. Então não é o número, pessoal, é a função do hormônio. Isso vocês têm que levar para a vida. Depois que eu aprendi isso, mudou a minha vida. Por quê? Antes eu tratava número. Tem que jogar para cima. Lembra que eu falei para vocês? Tem coisas que a gente quer para cima, tem coisas que a gente quer para baixo, tem coisas que a gente quer no alvo. No que diz respeito ao hormônio, é muito difícil falar sobre essa forma de interpretar. Por quê? Porque é a função que vai fazer a diferença. Então, se você colocar um hormônio para tratar um número, você pode bagunçar com toda a harmonia desse hormônio do paciente. Por que isso? Porque todo hormônio que é biosintetizado, todo hormônio que é produzido pelo seu corpo, se você colocar de fora, o que vai acontecer? Vai inibir a produção do hormônio natural. Então, ou seja, se você é jovem, 30 e poucos anos, foi no médico e ele falou, olha, sua testosterona está baixa, eu vou te dar aqui um pouquinho para repor. Isso não acontece. Se você ainda está produzindo, você não está repondo, você está bagunçando com a dinâmica hormonal. Então, para usar hormônio tem que ter critério. Então, se o paciente não está produzindo mais hormônio, e você consegue avaliar isso através de FSH, LH, você tem a noção se essa produção hormonal está compatível com aquela condição que você está vendo ali, beleza. Você até tem todo o direito de tratar se você observar que realmente tem indicação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. FSH e LH muito altos com testosterona muito baixa. Ou seja, FSH-LH dão um mecanismo, dão um estímulo para o testículo produzir testosterona, espermatozoide, estou falando no caso do homem. Então, quando esse hormônio, esses pré-hormônios, FSH-LH, estão muito elevados e a testosterona está baixa, é um sinal de que talvez esse testículo já não funciona mais. Ou seja, ele recebeu o comando para produzir hormônio e ele não produziu. E o corpo observou que não teve produção de testosterona, o que faz? Joga mais FSH-LH para ver se esse testículo produz testosterona. Ou seja, esse cara talvez tenha indicação de testosterona. Agora, uma pessoa que está com FSH-LH baixo, você vai lá e taca hormônio, cuidado. Pois é, Dani, é muito difícil fazer essa TRH porque justamente os critérios que são utilizados hoje são critérios, digamos, aleatórios. Então você vê hoje muita gente tratando o número e não a condição. Então antes de pensar em dar um hormônio para o seu paciente, pergunta se ele de fato tem queixas. Se tiver queixa, aí o número meio que fica insignificante. Aí a gente pode começar a associar a queixa com a otimização dentro da zona de referência. A testosterona no homem vai até 800, a sua está 300, querido. Então vamos tentar otimizar um pouquinho, mas com critério. É um paciente jovem? É um paciente mais idoso? Ele está produzindo testosterona? Será que ele precisa repor? Ou será que ele precisa de um estímulo? Ou ele precisa tirar os fatores que estão deixando a testosterona baixa? No caso da mulher, o que a gente mais vê é o uso anticoncepcional. Mulher usa anticoncepcional, tem uma redução absurda da testosterona livre, por conta de SHBG muito alto, e aí quer tomar a testosterona, passar gelzinho. Meu querido, como é que você vai melhorar se você está todo dia colocando uma coisa que compromete a função hormonal? Então tem que ter muito critério, não adianta a gente querer
pular etapas. Então, se você é jovem e tem uma indicação de uso de um hormônio, vamos tentar avaliar o porquê disso. Por que não está funcionando o hormônio? Por que o valor está baixo? Sempre associar com a função. Combinado? Eu queria mais ou menos falar só sobre isso, sobre hormônio, porque às vezes o que eu vejo é uso hormônio. Falando de parte de hormônio sexual, mas se a gente for falar de, por exemplo, hormônio tireoidiano, hoje a gente vê, às vezes, alteração de TSH, né, hormônio estimulante da tireoide, sem alteração dos hormônios, né, de T3, T4. Aí, o que a gente vai fazer? Você vai perguntar mais uma vez sobre as queixas. Como é que tá o intestino? Como é que tá? Tem queda de cabelo? Tá ganhando peso? Tá preguiçoso? O unha tá quebrando facilmente? Ou seja, você vai perguntar sobre queixas relacionadas à função da tireoide. Se você observar alteração no exame laboratorial com queixas significativas, ok, vamos tratar. Mas às vezes o paciente não tem queixa e o TSH está batendo em 7. Você vai tratar um papel? Cuidado, porque esse paciente pode estar precisando de nutriente. Então a dinâmica da interpretação de exame também segue muito daquilo que você vai solicitar. Eu direto, com muita frequência, recebo pacientes já com exame feitos por outros profissionais, solicitados por outros profissionais, onde a pessoa pede só TSH e T4. Isso é muito pobre. Eu peço TSH, T4, T3, T3 livre, T3 reverso. Quem não sabe trabalhar com T3 reverso está perdendo uma grande oportunidade de tratar o paciente na sua totalidade. Então, assim, é um conjunto de fatores. Tanto é que o paciente chega para mim com o exame já pronto, eu falo, olha, esse exame aqui que o seu médico anterior solicitou, eu preciso de uma complementação para fazer o correto diagnóstico. Então, faz parte de uma lógica. E, como eu disse, não vou conseguir aprofundar muito aqui hoje, mas a minha vontade era, de fato, mostrar para vocês tudo que deve ser feito e como que deve ser interpretado o exame para que você tenha a conduta correta. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo para isso. Tá? Mas enfim, parte hormonal acho que era mais ou menos isso. Já falamos então sobre 3 pilares dos 5 pilares, tá? É justamente isso, Dani. Na verdade é tratar causa e não valores. Perfeito, é justamente isso. Não é tratar número, é tratar função e as causas do valor do exame tá baixo, né? Então falamos de glicação, falamos de inflamação e falamos de distúrbios hormonais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... falamos sobre oxidação também, já falamos 4 já. A gente vai pro último. O último é o processo de metilação que eu falei no início. Então, para algumas pessoas, o processo de metilação pode parecer uma coisa absurda. A gente está falando sobre o ciclo da homocisteína, ali, né, o ciclo do SAMe. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje a gente tem alguns valores que já chamam a atenção para uma provável carência de metilcobalamina, B12, metilfolato, ácido fólico. Lembrando que, só um parênteses, o ácido fólico e a B12, a vitamina B12 que é dosada no sangue, não é padrão ouro. Então você não pode dizer somente por eles que o exame está alterado. É claro que você vê valores muito abaixo da referência, sem dúvida alguma você pode tentar melhorar isso deixando dentro da zona de referência, ok. Só que para mexer mais nesses exames, né, no ácido fólico e na B12, talvez a gente precisaria, talvez não, a gente precisa de exames mais específicos, né? Então, por exemplo, para saber o padrão ouro, digamos, para a gente saber como é que está a B12, seria dosar o ácido metilmalônico ou metilmalonato na urina, assim como o formiminogglutamato, que é um outro marcador específico para falar sobre o ácido fólico. Mas enfim, não vou entrar em detalhes. O que eu quero que vocês entendam é que existe um processo chamado metilação, que esse processo tem que estar acontecendo no nosso corpo, mas tem que estar acontecendo de forma equilibrada. O processo de metilação, metilcobalamina, metilfolato, 2 exemplos que eu estou usando, mas tem vários outros nutrientes, trimetilglicina, enfim, a gente tem vários nutrientes com esse potencial. O próprio SAMe, né, a S-adenosilmetionina, é uma substância maravilhosa, é o doador universal de metil. Então, quando a gente quer metilar, a gente quer prevenir, basicamente é isso. E para isso, o ciclo da homocisteína, o ciclo do SAMe, tem que estar funcionando. E para ele estar funcionando, ele precisa de B12, ácido fólico e outras coisinhas mais, B6, B9. Então, qual é o grande detalhe aqui? É que, às vezes, o paciente ele tem alteração na B12, no ácido fólico, e tem repercussão no exame, outros exames. Por exemplo, o VCM. Eu já falei isso aqui um dia com vocês, pessoal do Close Friends, né, um grupo privado que eu tenho aqui no meu Instagram. Falei sobre a importância de você avaliar bem o hemograma. Só no hemograma, na primeira parte do hemograma, você já vê o VCM ou VGM, que é volume globular médio ou volume corpuscular médio. Nesse exame, a gente já consegue ter uma ideia se o valor está muito acima, está muito próximo de 100 ou passou de 100, no caso do valor de referência que vai até 100, a gente tem uma macrocitose. Macrocitose é compatível com o quê? Carência de B12 e ácido fólico. Ou seja, você já tem um dado alterado com a confirmação com outro marcador, que não tem nada a ver a princípio, né? Eu ia falar VCM, não me toquei, nem olhei isso.
Outra coisa que você tem que dosar, tem que solicitar para o seu paciente, homocisteína. Se você não dosar a homocisteína, você não sabe como está acontecendo o processo de metilação. Quanto maior a homocisteína, menor metilação está acontecendo. Quanto mais baixa a homocisteína, mais metilado esse paciente está. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Então, no que diz respeito à homocisteína, nós temos um valor de referência, digamos um alvo, mais ou menos entre 7 e 8, mais ou menos. Então, muito acima disso, né? Acima disso não é legal, você está em submetilação, o que é perigoso para você desenvolver fenômenos cardiovasculares, doenças cardiovasculares e até mesmo doenças genéticas. Assim como a submetilação, quando o valor está muito abaixo de 7, de 5, por exemplo. É uma situação também perigosa. Então, o processo de metilação serve para proteger a gente. Então, fala assim, não sei para que serve a B12. A B12, além de várias funções, o processo de metilação tem que ser feito. Isso protege a gente. A metilação, ela silencia gene. Então, se você tiver a metilação adequada, você está mais protegido contra doenças, por exemplo, doenças genéticas. Então, o processo de metilação é como se você tivesse um gene inadequado que vai produzir, vai gerar um câncer, você metilou ele, o que você faz? Você inativa esse gene, consequentemente você não expressa a doença. Só que lembre-se que eu disse, não é excesso e nem muito baixo. Por quê? Muito alto ou muito baixo é problema. Se você está com muito baixa homocisteína, provavelmente você está com o quê? Muito metil. E se você começar a metilar genes que são protetores, o que você vai fazer? Aumentar o risco de doenças. Ou seja, meus queridos, tem que ter critério. Não é simplesmente olhar valor de referência, não é simplesmente levantar hipóteses da cabeça. É entender que tudo tem uma lógica. E se você começar a aprender a interpretar o exame de forma associando fatores, com toda certeza o seu paciente vai ser muito beneficiado e você também, porque você vai perceber que os seus clientes vão te olhar com um olhar diferente, vão te olhar de forma diferente. Então é muito curioso que hoje eu tenho alguns pacientes que somem. E aí eles voltam do nada, marcam consulta e quando chegam em consulta, falam, nossa, quanto tempo você estava sumido, o que aconteceu? Ah, é porque eu fui no médico, ou fui no meu médico, ou fui em outro médico e eu fiz um exame e veio muito alterado e eu trouxe para você me dar uma luz, porque eu estou muito preocupada. Ou seja, às vezes o próprio médico solicitou, não tem o trabalho de explicar, não tem o cuidado de explicar, e aí o paciente simplesmente acaba levando esse exame para uma pessoa que ele sente segurança. Então não é incomum acontecer isso e eu espero que aconteça com você também. Então, levando em consideração esses 5 pilares da medicina preventiva, como interpretar e como associar fatores, tratar condições clínicas, com toda certeza você vai se tornar um faixa preta na interpretação de exames laboratoriais. Tá bom, meus amigos? Era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Um abraço a todos. Carol aí chegou no final da live. Muito obrigado a todos que participaram da live. Eu queria poder ter mais tempo, mas está estourando. Vai dar 22h21. A live começou 21h21, então vai dar 1 hora. Não vou conseguir mais falar com vocês. Como eu disse, para quem ainda não participa do grupo do Telegram, vai lá no meu perfil agora, ao fim da live. Clica lá no link que tem lá. Faz parte entra no nosso grupo que vocês vão ter acesso a essa live e outras lives que foram né, que a gente falou aqui nas semanas anteriores. Então eu espero vocês lá. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer ajudar meus colegas médicos nutricionistas e espero vocês semana que vem na nova live. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Obrigado pela atenção. Até mais.